A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos a mais uma quarta-feira e continuamos essa nova série de aulas falando a respeito do Evangelho de Marcos. Na última quarta nós tivemos a introdução dessa sequência de aulas e hoje nós iniciaremos esses estudos. Então que você possa mais uma vez pegar a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta e vamos juntos para mais essa aula com o pastor Helder. Um cientista sempre costumava pegar um caroço de milho e mostrar para os seus alunos ou para as pessoas e perguntar o que é que as pessoas viam. E é claro, as pessoas respondiam, um caroço de milho. E ele então respondia em seguida, você vê um caroço de milho, eu vejo possibilidades. Isso virou jargão, inclusive na ciência. Você vê isso, mas eu vejo possibilidades. Porque, é claro, com aquele caroço de milho, você enxergando com uma visão mais ampla, você saberia que aquele caroço de milho você pode fazer óleo, você pode fazer amido de milho, há muitas coisas que você pode fazer com o milho. Então ele enxergava de maneira mais ampla. O Evangelho de Marcos, que nós vamos estudar agora, talvez seja o Evangelho que puxe essa ideia desse cientista. Ele fala pouca coisa, ele é resumido, ele é sucinto, mas se você olhar com os olhos que a Bíblia pede para analisarmos a palavra de Deus, você vai encontrar um mundo macro, você vai encontrar muitas possibilidades. É assim que eu costumo ilustrar o Evangelho de Marcos. Poucas frases que dizem muita coisa. Começando hoje, então, estudar detalhadamente, versículo por versículo, parágrafo por parágrafo, o Evangelho de Marcos, eu convido você a ler comigo Marcos capítulo 1, dos versos 1 até o verso 13. Marcos 1, do 1 ao 13. Diz o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desatar-lhes as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Deus abençoe a leitura da sua palavra. O Evangelho segundo Marcos é o Evangelho que nos mostra Jesus Cristo como o Filho de Deus, como eu falei na pregação passada, na aula passada, mas mesmo sendo o Filho de Deus, ele veio a este mundo como servo. Ao contrário de todos os outros deuses, com letra minúscula, com D minúsculo, que existiam para ser servidos, este Deus veio a este mundo para servir. Essa é a primeira grande proposição no Evangelho de Marcos e o centro do seu Evangelho. Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas que veio a esse mundo como servo, para servir e não ser servido. Falamos isso na aula passada. Quando Marcos começa o seu Evangelho,
Ele, então, em pequenas frases, mostra o que eu chamei há pouco tempo atrás de mundo macro, de universo maior, em cima das pequenas e sucintas frases que ele está colocando. O que é que Marcos quer nos mostrar logo no início do seu evangelho? Hoje, nós iremos ver 3 verdades que Marcos está nos mostrando no início do seu evangelho. Quais são essas 3 verdades que o evangelista quer inculcar na cabeça dos seus leitores logo nesse início do seu evangelho? Primeira verdade. Veja que a atenção de Marcos é sobre o homem que ele está descrevendo. E essa é a primeira verdade. Que eu e que você nos atente ao homem que ele está descrevendo. Em outras palavras, Jesus Cristo, o homem que Marcos está descrevendo. Ele já começa dizendo, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora preste atenção nessa frase. Evangelho é uma palavra grega que significa boa notícia, boa nova. Olha, eu tenho uma boa notícia, uma boa nova para vocês. Então é o início da boa nova. De quem? Do homem chamado Jesus Cristo. Só que numa frase ele coloca o homem e o Deus ao mesmo tempo. Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo apontando a sua parte humana e Filho de Deus, o Ios Theos, na língua grega, né? O Ios Filho, Theos Deus, o Ios Theos. Jesus Cristo, o homem, mas que também é Deus. Mas você vai dizer, não, mas ele não está dizendo que é Deus. Por exemplo, os testemunhos de Jeová usam muito essa argumentação. Mas aonde na Bíblia diz que Jesus Cristo é Deus? Aqui está dizendo que ele é Filho de Deus. E aí vem uma coisa que você tem que entender do contexto histórico e cultural. Hoje em dia, quando nós falamos Filho de Deus, parece uma coisa pálida. No mundo cristão, do Brasil, principalmente. Eu acho que no mundo ocidental, de uma maneira geral, quando a gente fala Filho de Deus, não tem o sentido que tem aqui no Evangelho de Marcos e nos Evangelhos. Para ser sincero, não tem um sentido que o Novo Testamento tem. Por quê? Porque nós estamos há 2000 anos dessa cultura, da cultura bíblica. Mais de 2000 anos. E depois de 2000 anos de cristianismo, as pessoas entendem que todo mundo é filho de Deus. É como se fosse uma verdade axiomática que todo ser humano, toda pessoa é filho de Deus. E nós nunca paramos para analisar isso teologicamente, biblicamente. E a verdade é o contrário. Ninguém nasce filho de Deus. Nesse sentido, ninguém é filho de Deus. Ninguém. As pessoas são criaturas de Deus, criadas por Deus. Aí sim você pode dizer, todos somos criaturas de Deus. Mas, filho de Deus, biblicamente falando, teologicamente correto, não. Não somos filhos de Deus. Porque nós nascemos no pecado. Nós nascemos mordidos pela serpente. A gente já veio a esse mundo com a picada da serpente, como o veneno da serpente nas nossas veias. Nós nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. É a famosa doutrina da adoção, desenvolvida primordialmente e de maneira, vamos dizer assim, primordial e primorosa, pelo apóstolo Paulo. A doutrina da adoção. Fomos adotados em Cristo Jesus. Mas, filho de Deus, nós não somos. Assim, quando Marcos escreveu essa frase, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, aquelas pessoas entenderam na hora. Nenhuma daquelas pessoas que pegaram esse Evangelho nas mãos se sentiam filho de Deus. Os romanos, por exemplo, eles jamais pensaram que os seres humanos eram filhos de Deus, muito pelo contrário. Muitas vezes os seres humanos eram objeto do ódio dos deuses e até da briga entre deuses e deuses. Havia na cultura romana a crença de semideuses. Por exemplo, Hércules dos gregos, um exemplo.
Hércules era um semideus. Por quê? Porque era filho de um deus, Zeus, com uma humana. E aí saiu esse semideus, Aquiles e tantos outros por aí. Mas não é isso que Marcos está dizendo. Quando Marcos diz Jesus Cristo, Filho de Deus, ele está dizendo ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Ele é humano e divino ao mesmo tempo. Porque na cultura judaica, assim como na cultura romana, uma pessoa que fosse filho de Deus tinha que ser divino também, tinha que ser Deus. Isso fica claro, por exemplo, no Evangelho segundo João. Se você for lá no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 18. Esse versículo é muito importante, viu? João 5, 18. Diz assim: por isso, pois, os judeus, olha só, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, quando Marcos diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele falou no sentido que Cristo falava, no sentido de união com o Pai, no sentido de uma ligação com Deus que ninguém tinha, só ele tinha. E uma vez que ele era filho de Deus, ele também era Deus, era divino. Então o evangelho dele começa assim: Jesus Cristo, o homem que Marcos está descrevendo. Numa frase desse tamanho, o que pode ser falado numa frase desse tamanho daria horas e horas. Ele aponta para o lado humano dele, mas também pelo lado divino, Deus. O judeu entenderia e o seu leitor principalmente entenderia. E uma vez que ele escreveu para os romanos que não eram muito afeitos a grandes discursos, o romano tem uma mente prática. É como nós brasileiros, né? Herdamos essa cultura latina, nós somos práticos. E mente prática, geralmente de países idólatras como o Brasil, como os romanos também eram idólatras, eles não são muito afeitos a longas leituras, a longas narrativas, a longos discursos, não. Por ter uma mente prática, eles querem a coisa mastigada e pronta. Por isso que Marcos começa com uma frase: eu vou falar da boa nova de um homem chamado Jesus Cristo. Quem é ele? O Filho de Deus, o Ios Theos. Isso chamaria a atenção de qualquer romano. Um homem que se diz Deus, que é humano e divino ao mesmo tempo. Por isso que a ênfase no Evangelho de Marcos, a primeira verdade que você tem que colocar quando lê o Evangelho de Marcos, é Jesus Cristo, o homem que ele está descrevendo. Ele descreve um homem que é homem e Deus ao mesmo tempo. E ao descrever isso, logo no início da sua mensagem, foi o que eu falei na aula passada. Ele vai mostrando então as características desse homem. Como eu falei na aula passada, né? Ele mostra ele tendo poder sobre as doenças. Ele é Deus. Quando os romanos estavam doentes, que não tinham a quem socorrer, eles corriam a seus deuses da cura. Eles faziam sacrifícios, promessas, votos aos deuses que poderiam curá-lo. Marcos mostra esse homem vindo às pessoas enfermas. Não é nem o enfermo indo a ele, é ele vindo aos enfermos e curando. E mais, curando, mostrando uma realidade que poderia ser comprovada. Ou seja, não era um mito. Não era como os mitos dos reis que se curaram de uma mordida da serpente e tal, não sei de quê, por causa de... Não, era algo que eles poderiam comprovar. Que para um romano era fundamental eles comprovarem as narrativas. Então eles podiam comprovar que esse homem que ele chamou de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele tinha poder sobre as doenças. Eles tinham doentes entre eles que poderiam testemunhar. Roma, na Judéia, em qualquer lugar do mundo que os romanos fossem, eles tinham testemunho oculares, pessoas que poderiam dizer, não, realmente eu fui curado por Jesus Cristo. Então ele tinha poder sobre as doenças. Ele tinha poder sobre os demônios.
Lembre-se que aqui no Evangelho de Marcos, várias vezes soldados romanos vão até Cristo, centuriões. Centuriões vão conhecer Jesus e vão até dar testemunho de Jesus. E os romanos poderiam comprovar essa narrativa. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele tem poder sobre as doenças, ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre a matéria, ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a vida. Por isso que ele pôde começar o Evangelho dizendo Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, a ênfase dele é descrever o homem Jesus Cristo. Essa é a primeira verdade do seu Evangelho. Jesus Cristo, o homem que ele está descrevendo. Isso me leva para uma segunda verdade. Se você observar claramente, depois de ele anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele passa para falar de João Batista. Conforme, versículo 2, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Muito bem. Se a primeira ênfase é Jesus Cristo, o homem que ele está descrevendo, a segunda ênfase, logo no início do Evangelho de Marcos, é Jesus Cristo, o sobrenatural da chegada deste homem. Jesus Cristo, o homem que ele está descrevendo, é a primeira verdade que ele puxa você para olhar para isso. Olhe para esse homem que eu estou falando. Essa boa notícia sobre esse homem que eu estou falando. Ele é homem e ele é Deus. A segunda coisa é como é que ele chegou nesse mundo. Jesus Cristo, o sobrenatural da chegada desse homem. Como eu disse na aula passada, quando os deuses, entre aspas, com letra minúscula, queriam comunicar alguma coisa aos homens, ele enviava um mensageiro. Para os romanos era Mercúrio, para os gregos era Hermes. Se você olhar nas imagens de literatura, você vai ver Hermes é entre aspas, um deus com letra minúscula, que tem duas asinhas nos pés e um chapeuzinho, tipo aquele chapeuzinho que os soldados usavam na Primeira Guerra Mundial, quase arredondado. E os romanos também usavam. Esse era assim que os deuses comunicavam a sua vontade. Ou através de Hermes para os gregos, ou Mercúrio para os romanos, mas era a mesma pessoa. Muito bem. Só que ninguém conseguiu ver Hermes até hoje. Só que ninguém tem notícia de quem é esse Hermes. Só que não tem como provar, fazia parte da mitologia deles. Marcos, então, dá ênfase ao sobrenatural da chegada desse Deus. Diz, olha, conforme está escrito, ou seja, era uma coisa que poderia ser comprovada. Se os romanos não se interessavam em ler os escritos judeus, e não se interessava mesmo, se os romanos não tinham interesse na cultura judaica, e não tinha mesmo, mas eles tinham interesse em fatos concretos. Por isso que Marcos não gasta tanto tempo dando tanta base, cita apenas uma coisa, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. É só você lá olhar lá que está lá escrito, um livro escrito há 800 anos antes desse homem pisar na terra. O que Marcos está chamando aqui para a mente prática romana é, eu posso provar que a chegada desse homem neste mundo não é como a chegada de outra pessoa qualquer, ou de um ser humano qualquer, ou nem dos deuses romanos. É uma chegada sobrenatural que pode ser comprovada. E é incrível, né, irmãos, que hoje, 2000 anos depois, ainda tem pessoas que olham para essa Bíblia e dizem, mas isso aqui é um livro ultrapassado. É incrível, né? Esse cidadão que está aí prestes aí a uma situação difícil na UTI, o famoso ator Paulo Gustavo. Eu vi um vídeo, me mandaram no meu WhatsApp um vídeo dele, ele debochando da Bíblia. 2000 anos depois, qualquer pessoa que tenha um pouco de honestidade, não precisa ser cristão não, viu? Não precisa ser crente não. É só você ser honesto com os fatos. É só você ter uma mente prática, uma mente romana, uma mente latina. É só você querer comprovar se é certo ou se é errado.
Você abre Marcos capítulo 1, versículo 2, conforme está escrito na profecia de Isaías. Você vai lá no livro do profeta Isaías. Abre lá no profeta Isaías. Isaías 40, versículo 3, por exemplo. Existem outras passagens, né? Só uma só para você entender. E o que está aqui estava profetizado 800 anos antes de Cristo pisar o mundo. Uma pessoa honesta dizia, não, realmente o autor está chamando para um fato concreto e esse fato pode ser comprovado. Era comprovado no tempo de Marcos. E hoje, muito mais comprovado hoje. Do mesmo jeito que naquele tempo as pessoas não creram em Jesus, hoje é a mesma coisa. Não por falta de fato concreto, que é o que o Marcos está insistindo aqui, o sobrenatural da sua chegada. Jesus Cristo, o sobrenatural da chegada deste homem. Desculpe. Então ele poderia. E ele é ainda mais interessante, Marcos, que não só chama a atenção para o sobrenatural da chegada de Jesus, como chama a sua atenção para o sobrenatural do homem que veio à frente de Jesus, o arauto, para anunciar a sua chegada. Toda vez que um rei ia para algum lugar, ou um rei chegava de algum lugar, sempre era enviado na frente o arauto, para anunciar a chegada do rei, sempre. Hoje a mesma coisa acontece. Quando o presidente Jair Bolsonaro vai para algum lugar, sempre vai na frente uma comitiva para preparar a sua chegada, os detalhes, sempre. Mesma coisa era aqui. Quando um rei ia para um lugar, sempre iam os arautos na frente, as pessoas que preparariam a chegada do rei. E as pessoas perguntavam, mas se ele é rei, cadê o arauto dele? Ora, se os romanos tinham Mercúrio, se os gregos tinham Hermes, que não podiam ser comprovados, esse aqui podia ser. Não, ele enviou sim o arauto. O arauto se chama João Batista, aquele que pregou no deserto. Descreve até as roupas que João Batista usava, para não ter nenhuma confusão. Por quê? Porque ao contrário das pessoas da sua época, João Batista não se vestia como as pessoas da sua época. Deus deve ter revelado a João Batista, e já tinha revelado desde o nascimento, Lucas vai falar e Mateus vai falar, que ele seria o arauto de Jesus Cristo, o arauto do Messias, o arauto do Cristo, o ungido. Lembre-se, Messias é hebraico, que significa ungido, e Cristo é grego, que significa também ungido. Muito bem. Ele seria o arauto João Batista. E assim, quando João Batista começou seu ministério, ele quis se identificar, deixar claro para todo mundo que ele era esse homem profetizado em Isaías, a voz do que clama no deserto. Assim, ao invés de se vestir como todas as pessoas se vestiam, ele se vestiu como os antigos profetas. E os antigos profetas eremitas, aqueles que pregaram no deserto. Então, como é que ele se vestia? Ele se vestia de maneira diferente. Ele se vestia com, diz aqui o versículo 6, as vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Então, ao contrário das outras pessoas, eles usavam uma veste de pelo de camelo, até porque para aguentar o deserto tinha que ser roupa de pelo mesmo, cinto de couro, e ele tinha uma alimentação dos eremitas, que era mel e gafanhotos. Alguém vai dizer, mas gafanhoto? Só que esse gafanhoto aqui era um gafanhoto comestível. Eu conheço um pastor que morou no Oriente Médio e ele me disse, certa vez, que até hoje as pessoas lá comem esse tipo de gafanhoto. Ele disse que parece como se fosse um camarão, tem gosto como se fosse camarão. Eles preparam ele, salga e fica muito parecido com o nosso camarão aqui. E era o alimento de João, para deixar claro que ele era o arauto. Lembre-se que naquela época havia muitas falsificações, muitos falsos arautos, muitos falsos messias. Então João tinha que se identificar claramente com o que a profecia dizia. Então ele, talvez o próprio Deus revelou para ele, ele assimilou então a figura do mensageiro que ia na frente do Messias, aquela voz que pregava no deserto, aquele que preparou o caminho do Senhor, mas sempre deixando claro, eu sou o arauto, o rei vem atrás. No entanto, o que Marcos quer deixar claro para os seus leitores é,
o sobrenatural da chegada deste homem pode ser comprovada. Olhe para o arauto dele, João Batista, aquele que se vestia de pele de camelo, que usava cinto de couro, que comia mel silvestre, aquele que as multidões, versículo 5, as multidões saíam para se encontrar com ele, aquele que as multidões iam ser batizadas por ele, aquele que até os escribas e fariseus foram até ele para serem batizados, aquele que surgiu do deserto pregando batismo de arrependimento. Então era algo que podia ser provado. A mensagem dele que ele repetiu tantas e tantas vezes: eu não sou o Messias, eu não sou digno sequer, versículo 7, de me curvando, me prostrando, desatar-lhe as correias das sandálias. E essa expressão aqui, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias, está lembrando, para as pessoas daquela cultura, o trabalho escravo mais baixo que tinha na hierarquia daquela cultura, daquela época. Qual era? Que era aquele escravo que ficava na porta esperando os convidados. Quando os convidados chegavam, por não terem estradas pavimentadas, não terem asfalto, não usarem sapatos, eles usavam um tipo de sandália, até os soldados usavam sandálias. O que eles faziam? Quando chegavam numa casa, eles tiravam as sandálias, que é um costume oriental muito comum. Até hoje esse costume no Oriente perdura. Agora com a Covid-19, alguns ocidentais passaram a usar esse costume de deixar os sapatos, as sandálias do lado de fora da casa. Muito bem. Quando chegava alguém na casa, esse escravo se ajoelhava, se curvava, se dobrava e tirava a sandália dos pés das pessoas e lavava os pés. Era o trabalho mais baixo de toda a cultura daquela época, tanto judaica como romana como grega. Era o trabalho mais baixo. E lembre-se que Jesus fez esse trabalho lá no cenáculo, quando lavou os pés dos apóstolos. Então, quando ele fala curvando-me e desatar as correias da sandália, ele está falando do trabalho mais baixo que tem na cultura. Eu não sou digno de ser o escravo mais baixo a ponto de desatar essa. Eu não sou digno nem disso, eu não sou digno. João Batista já tinha na sua pregação o conceito da total depravação do homem caído, do homem pecador, sem nenhum merecimento, sem nenhum mérito, nada. Ele já tinha esse conceito. Então ele usou essa ilustração. E ele termina dizendo: olha, eu batizo vocês com água, mas o que vem vai batizar com o Espírito Santo. E você já vê aqui a preparação para a Trindade. Aliás, nem é a preparação para a Trindade, porque ele já está falando da Trindade. Porque no versículo 1, Jesus Cristo, Filho de Deus, falando de Cristo. Mas, quando pula para os versículos seguintes, ele vai falar do próprio Deus. No versículo 8, ele fala do Espírito Santo. E, quando chega no versículo 11, no versículo 10 e versículo 11, que nós vamos falar agora, ele toma a Trindade como um todo, né? Ao sair da água, viu os céus abertos, o Espírito Santo descendo sobre ele, e a voz do céu falando: este é o meu Filho amado, que é a voz de Deus. Então você vê aqui já a preparação para a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Ok. Isso me leva ao terceiro e último ponto. O que é que Marcos quer mostrar em tão poucas palavras? Ele quer que você atente para Jesus Cristo, o homem que ele está descrevendo. A segunda coisa, ele quer que você atente para o sobrenatural da chegada deste homem. É uma chegada diferente de todas as outras. É uma chegada do Filho de Deus. E a terceira coisa que ele quer mostrar para vocês é a preparação deste homem para a sua missão. Então ele fala de Jesus Cristo, o homem que ele está descrevendo, Jesus Cristo, o sobrenatural da chegada deste homem, e terceiro e último lugar, Jesus Cristo, a preparação deste homem para a sua missão. Então ele chegou. Veja que, ao contrário de Mateus e de Lucas, Marcos não traça uma genealogia. Você não tem genealogia em Marcos. Por quê? Porque os romanos não se preocupavam com genealogia. Os romanos não tinham essa preocupação, filho de tem, tal. Não. Aliás,
Foram os romanos que desenvolveram a prática da adoção. Foram os romanos, que Paulo vai usar mais na frente. Os romanos não tinham essa questão de genealogia, de sanguinidade, de hereditariedade, de descendência. Eles não tinham, os judeus têm. Por isso que Mateus começa com a genealogia, passando por Abraão, e Lucas também. Mas não Marcos. Por quê? Porque os romanos não tinham essa questão de genealogia, não tinham essa preocupação. Então Marcos não fala. Ele fala apenas dizendo Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí os romanos chamariam a atenção. Filho de Deus? Sim, o Deus verdadeiro. E ele começa a descrever. Só que esse Filho de Deus, que chegou na Terra, que chegou de maneira sobrenatural, ele vai ter uma preparação para desenvolver a missão pela qual ele foi enviado a essa terra. Essa preparação começa com o arauto, que é João Batista, mas começa com a preparação do próprio Filho de Deus, do próprio Jesus Cristo. Versículo 9. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, veja como ele já está bem identificado, Jesus Cristo. Qual é Jesus Cristo? O Jesus de Nazaré. Lembre-se que Jesus Cristo não é o nome dele. Jesus é um nome pessoal, Cristo é um título, não um nome pessoal, não é o sobrenome dele. Cristo, ungido. Qual é Jesus Cristo? O ungido, o Messias, o Cristo. Jesus de Nazaré. Ele veio da Galiléia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo como pomba sobre ele. Então foi ouvido uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A preparação do ministério de Jesus começa com o acordo eterno, a aliança eterna entre Deus e Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No momento em que Jesus Cristo se encarnou, assumindo características humanas, no momento em que ele adquiriu atributos humanos, as pessoas poderiam ter dificuldade de ver a sua divindade, como de fato até hoje tem. Isso é importantíssimo que você entenda. Preste atenção aqui. Não é que Jesus é um homem que se tornou Deus, como muitas seitas pregaram e até hoje pregam. Não é que Jesus Cristo é um homem que atingiu a divindade, como o budismo ensina, como o confucionismo ensina, como o hinduísmo ensina, como o espiritismo ensina. Não. Jesus não é um homem que adquiriu a divindade ou atingiu a divindade. Não. Ele é um Deus que se humilhou ao adquirir atributos humanos. Então, preste atenção. Não é um homem que se tornou Deus. Não é um homem que evoluiu, que cresceu, que adquiriu grandeza divinas para se tornar Deus. Não. É um Deus que abriu mão de muitas coisas para se tornar um homem. E isso fica claro aqui no batismo. Porque quando ele chega no batismo, ele chega como Deus. Quando ele sai do batismo, ele sai como o mesmo Deus que ele chegou. Só que agora com um testemunho, com a proclamação universal do acordo entre Deus e Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus na água. O Espírito vem sobre ele e nunca saiu dele. E o Pai no céu confirma: este é o meu Filho amado. Um evento histórico, comprovado por milhares de pessoas, testemunhada pelos apóstolos e até hoje jamais desacreditado, por mais que tentem. Ou seja, na sua preparação, ele chega declarando: há um acordo entre eu, Filho, Jesus Cristo, o meu Pai, Yahvé, o Deus de Israel, e o Espírito Santo, a Ruá de Deus, o Espírito de Deus, que vai ficar mais claro agora aqui no Novo Testamento, que esse Espírito Santo não é uma força ativa de Deus.
não é algo abstrato, não é uma força abstrata, mas uma pessoa. A pessoa que compõe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E assim começa a sua preparação, primeiro com o batismo. Ele é ungido, proclamado, o Messias que Israel esperava e o Cristo que o mundo precisa. Jesus Cristo do batismo, nessa aliança, nesse acordo, é como se fosse a proclamação, a coroação do grande rei. Jesus Cristo é o Messias que os judeus esperavam e o Cristo que o mundo precisava e precisa até hoje. Agora, é inacreditável, logo após ele receber essa unção, como todo rei era ungido antes de subir ao trono, logo após receber essa unção, em seguida já vem uma aprovação. E uma aprovação guiada pelo próprio Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus. Olha o versículo 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E a palavra impeliu aqui está muito bem traduzida na língua portuguesa, porque a ideia é de forçar, de empurrar, de dizer, olha, é como se Jesus Cristo estivesse sendo conduzido e não havia nenhuma outra opção, ele vai sendo levado para o deserto para ser tentado durante 40 dias por Satanás. Marcos, mais uma vez, não dá detalhes como Mateus e Lucas dão, mas nós sabemos que ele venceu. E nós sabemos que ele venceu aqui também, porque é isso que Marcos quer passar para os seus leitores. Ele foi tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. O deserto, naquela época, era um local de sofrimento. Para atravessar um deserto era difícil, tinha que ter uma preparação muito grande para atravessar um deserto. Até hoje, né? Só as pessoas que conhecem bem preparadas, conseguem atravessar o deserto. Jesus atravessou o deserto físico e espiritual, logo após a sua unção. No deserto havia feras. No caso de Jesus Cristo, além das feras, havia a pior de todas as feras humanas, que é Satanás. Ele venceu as feras físicas e a fera espiritual, ou as feras espirituais. Como Deus, ele tinha ao seu lado, ao seu auxílio, anjos, que eram seus servos. Assim como nós, seres humanos, também em Cristo somos servos de Deus, que o serviam. Isso para mostrar para os seus leitores a preparação deste homem para a missão. Ele é provado fisicamente e vence. Ele é provado psicologicamente e vence. Ele é provado emocionalmente e vence. Ele é provado espiritualmente e vence. Por quê? Porque ele está falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E essas 4 esferas da existência humana, que eu e você muitas vezes temos derrota após derrota, em Cristo, por ser o Filho de Deus, ele teve vitória após vitória. Lembre-se, fisicamente, provado fisicamente, e eu e você somos provados fisicamente, muitas vezes não aguentamos, ele aguentou 40 dias. Ele é provado emocionalmente, ele vence. Ele é provado psicologicamente, ele vence. Ele é provado espiritualmente e ele vence. Nós temos dificuldade nessas 4 esferas da existência humana. Muitas vezes temos derrota, como eu falei, após derrota. Jesus, por ser o Cristo, o Filho de Deus, ele teve vitória em todas elas. Até por isso, por causa da tentação da aprovação, que ele precisou antes de um revestimento. Por isso que ele foi ungido. Por isso que Deus confirma, você é meu filho amado, eu tenho prazer em você. Por isso que ele sente o Espírito Santo nele, para poder vencer essas provações do mundo existencial humano. A física, a emocional, a psicológica e a espiritual.
Concluindo, quando esse velho cientista cunhou essa ideia de pegar um caroço de milho e mostrar para os seus alunos e perguntar: o que é que vocês enxergam? E os alunos, é claro, responderiam: milho, caroço de milho. E ele respondia: vocês veem um caroço de milho, mas eu vejo possibilidades. E que até hoje alguns cientistas usam muito isso, esse jargão. Isso cabe muito bem no Evangelho de Marcos. O que é que você viu nesses poucos palavras de Marcos? Alguém pode ter visto pouca coisa. Mas se você olhar com uma visão geral, uma visão global, você vai ver muitas possibilidades. O que Marcos descreveu nesses 3 pequenos parágrafos predicantes foi Jesus Cristo, o homem que eu estou descrevendo. E esse homem não é um homem como qualquer outro. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus. A segunda coisa, o sobrenatural da chegada desse homem. Ele vê esse mundo de maneira diferente. A sua chegada é sobrenatural. E olha que Marcos nem falou do nascimento, nem falou do nascimento virginal, porque os romanos não tinham esse interesse. Ele falou da sua chegada como um rei, com um arauto indo na frente, com um arauto proclamando a sua chegada para o rei que viria. E a terceira coisa, Jesus Cristo, a preparação deste homem para a sua missão. Ele recebe um revestimento, uma unção, do qual o sacerdote que vai ungir é o próprio Pai, é o próprio Deus. O óleo que vem sobre ele, a unção que vem sobre ele é trazida pelo Espírito Santo de Deus. E uma vez ungido, ele vai para a sua primeira e grande luta, talvez a maior luta da sua vida. As tentações, durante 40 dias, num deserto, por Satanás. E ele vence toda a tentação nas 4 esferas da existência humana. Por isso que fica valendo o início da frase de Marcos: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus abençoe e até a próxima aula. Amém. Louvado seja Deus por mais essa aula, que eu e você possamos continuar meditando nesse livro maravilhoso do Evangelho de Marcos e que eu e você possamos colocar em prática, nos esforçar para isso, colocar em prática aquilo que nós temos aprendido nesses dias. Eu quero te incentivar a continuar participando da nossa programação semanal, que continua aqui no YouTube. Amanhã, quinta-feira, às 10 horas da manhã, nós temos um vídeo para os adolescentes, para os juniores, para os pré-adolescentes, para toda a igreja. Na sexta-feira, nós temos mais uma reunião de oração online, que acontece no nosso Instagram. E no domingo, nós voltamos ao nosso canal do YouTube para mais uma celebração online. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite de quarta-feira.